mas são os principais. Uma vez que a gente entende as ações desses hormônios nesses alvos orgânicos, fica mais fácil entender as ações desses hormônios em qualquer outra região. Inclusive no sistema nervoso, onde eles têm ações, especialmente a insulina, ações bem assim salientes e bem importantes, ok? Mas eles são considerados, de uma forma geral, os reguladores de metabolismo e de fluxo interno dos nutrientes, ou seja, disponibilização versus armazenamento, tá? Então, sempre que a gente for conversar sobre isso, a gente vai discutir, vai retomar aqueles aspectos associados à metabolização de carboidrato, lipídio e proteína, armazenamento de carboidrato, lipídio e proteína, porque a gente vai olhar para esses hormônios e tentar entender como é que eles exercem as funções deles. Qual é a principal função da insulina que a gente tem de cabeça? O que ela faz? Tá, baixa a glicemia. Baixa o nível de glicose do sangue, não é assim? O que a gente vai abordar aqui é como isso é feito. Tá? Como é que ela chega nesse resultado de baixar a glicemia? Fisiologia é isso. Show? Tranquilo? Vamos devagar. Pessoal, esse tecido, né, histologicamente, as ilhotas pancreáticas ou ilhotas ilângimas, tem algumas características interessantes. Como eu falei para vocês, nessa figurinha do Guyton aí, aparecem os ácidos pancreáticos, no corte transversal. Aqui, ó. E aí, entre os ácidos, você tem aqui a representação, um desenho assim, de uma ilhota pancreática. E o que se achava antigamente é que a ilhota pancreática, ela tinha como função produzir insulina, pode? Ou seja, ela era toda uma massinha de células que produzia insulina. Aí o pessoal foi estudando mais, foi definindo melhor e se descobriu que, na verdade, essa ilhota, ela é um misto de células um pouco diferenciadas umas das outras. Pelo menos 4 tipos de células você pode encontrar aqui. As células alfa, beta, as células PP, né, que é o polipeptídeo pancreático, e as células delta. Tá? Dessas 4, a gente vai discutir o papel de 3. Porque o polipeptídeo pancreático, que é o que produz esse 4 tipo de célula, ele não tem função muito bem definida ainda. Você sabe se ele tem exatamente uma função orgânica assumida ou se é apenas uma produção, resultado do metabolismo de substâncias. Tá? Mas as outras 3 não. Célula alfa, beta e delta têm funções importantes. Alfa produz glucagon, beta produz insulina e delta produz o hormônio somatostatina. Tá? E aí a gente começa, ó, lembra daquele passo a passo? A primeira coisa não foi feita aqui ainda, mas a segunda coisa já fez, né? Que foi localizar o local de produção do hormônio. Se você está estudando insulina, você já sabe que é produzido no pâncreas, e mais especificamente na ilhota pancreática, e mais especificamente na célula beta da ilhota pancreática, que por sinal corresponde à maior população celular de cada ilhota. Se você juntar todas as ilhotas num bolinho só, esse bolo em termos de peso vai dar algo em torno de 1% do pâncreas como um todo. Mais ou menos isso aí. Mas sem esse 1% você literalmente morre, porque é ele que produz um hormônio único, que só ele produz, que é justamente a insulina. Tá? Então existem alguns hormônios que são de produção exclusiva de alguns tipos de células. A insulina é uma delas. A tiroxina, também conhecida como T4, é outro exemplo. Se não tiver essa célulazinha, esse 1%, você morre. Tá? Morre em quanto tempo? Algumas semanas. Tranquilo? Por outro lado, essa secreção pancreática, exócrina, ela tem uma capacidade, como vocês vão ver, altamente digestiva. Que se for liberado no tecido pancreático, começa a dissolver, a consumir, a destruir o tecido pancreático. Isso pode acontecer em algumas pancreatites, tá? Especialmente na chamada pancreatite aguda.
pâncreas começa a ser digerido pelas suas próprias substâncias. Beleza? Aí existem alguns aspectos estruturais interessantes. A ilhota aparentemente parece ser um negócio, uma massa disforme, um bocado de célula diferente, produzindo cada uma a sua especialidade. Mas na verdade essas ilhotas, elas têm uma organização intrínseca, muito importante. Tá? Nessa imagem, que é uma medida através da imagem nessa imagenzinha, isso aqui é a mesma ilhota, tá? Certo? Eles foram adicionando na mesma ilhota marcadores para cada tipo de célula, ou seja, marcadores para insulina, marcadores para glucagon, marcadores para somatostatina, na mesma ilhota, em tempos diferentes. O que eles observaram é o seguinte, olha só, é uma massa, mas quando eles adicionaram o marcador para insulina, o que acendeu foi a região mais central. Quando eles adicionaram marcadores para somatostatina e glucagon, a imagem ficou assim. Ou seja, a ilhota tem uma organização. As células que produzem insulina, as células beta, se concentram na região mais central. As células que produzem somatostatina e glucagon na região mais periférica. Aí você diz, bom, isso é uma organização aleatória, não é? O pessoal já fez aquele negocinho de pegar uma ilhotazinha dessa, espalhar as células, espalhar nas placas, esperar um tempinho, manter essas células viáveis, vivas, e aí com o tempo depois, essas células se reorganizaram no mesmo padrão de antes. Você entende o que acontece aí? Ou seja, como é que uma célula localizada de forma aleatória, depois de espalhada, ela consegue se reorganizar e voltar praticamente ao mesmo padrão de antes. Só pode ser por sinalização paráclise, no caso. Então, o que eles acreditam é que existem substâncias ao longo do desenvolvimento de cada ilhota dessa, ou seja, do pâncreas como um todo, que promovem esse tipo de organização. Tá? Esse tipo de organização. Show! Até aqui parece só um quadro bonito na parede, ou seja, um quadro organizado na parede. Mas o pessoal começou a observar também uma outra coisa. Essas ilhotas, essas células se comunicam umas com as outras. E essa comunicação, ela se dá em 3 níveis. Tá? A comunicação célula a célula, porque elas são repletas de junções comunicantes. Ou seja, célula do mesmo tipo, célula beta-pancreática, se comunica com outra célula beta-pancreática através de junções. A membrana encosta uma na outra, abre um buraco. Você tem conexão. Certo? O segundo tipo de comunicação entre essas células é a secreção paráclina. Tu lembra o que é a secreção paráclina, a comunicação paráclina? Uma célula A libera uma substância química que usa o interstício, não a corrente sanguínea, para chegar no alvo B. Certo? Não precisa da corrente sanguínea. É o segundo tipo de comunicação. O terceiro tipo de comunicação é via corrente sanguínea. Então aqui você tanto encontra comunicação do tipo paráclina, endócrina e autócrina. Ou seja, a insulina, ela encontra receptores para ela em outras células beta-pancreáticas. Tá? O glucagon encontra receptores para ele em outras células alfa-pancreáticas. O glucagon encontra receptores para ele em células beta-pancreáticas. Então você tem uma intercomunicação celular muito grande, muito vasta entre essas células alfa, beta e delta, formando uma massa bem comunicativa, vamos dizer assim.
Beleza? Obviamente, como dá para perceber por aqui, a célula beta-pancreática constitui a maior parte da população celular da ilhota. Cerca de 60% a 70%, segundo o Guyton e o Levy. O resto da capa grossa é composta por células do tipo alfa e delta. É tudo bonitinho, limitado? Não, isso vamos dizer assim, é uma tendência, uma predominância maior nesse sentido. Tá? Ótimo. Todo tecido orgânico precisa ser irrigado, precisa? Então, se você está falando de uma ilhota dessa aqui, significa dizer que você está dizendo também o seguinte, olha, você tem que lembrar que essas células precisam receber aporte sanguíneo. Porque o que uma célula quer fazer na vida? Lembra? A preocupação da célula, receber seu oxigênio, sua comidinha, se alimentar e acabou-se. Ela não está preocupada com seus níveis de glicemia, não. Só que esses níveis de glicemia podem refletir na sua produção, no seu consumo de energia. E com isso fazer com que essas células liberem mais ou menos das substâncias usuais que fazem parte da sua maquinaria. O que eu quero dizer com isso é que a insulina não está, em casos, preocupada em baixar a sua glicemia. Mas isso vai acontecer por causa dos efeitos dela. E ela vai ser liberada por conta dessa glicemia elevada. Então é um efeito sistêmico, um efeito integrado. Certo? Mais ainda, a ilhota precisa ser irrigada. Show? Então vamos lá. A ilhotinha está aqui, bonitinho, recebendo o seu aporte sanguíneo. Como ela vai ser irrigada, essa irrigação deve chegar por arteríolas, que vira uma rede de capilar. Né? Você tem esse processo, lembra disso? Vou colocar assim, no sentido figurado. O sangue vai chegar via arteríolas, tá certo? Vai sair via vênulas, só que para irrigar a ilhota tem que ter capilares. Ou seja, existe um fluxo sanguíneo de entrada e um fluxo sanguíneo de saída de cada ilhota. Show? Tranquilo? Ok? Beleza. O que foi que o pessoal descobriu? Olha só. Que esse fluxo ele não acontece de forma aleatória. Esse fluxo sanguíneo tem um sentido, ou seja, no sentido de acontecer numa direção. Né? Esse fluxo sanguíneo normalmente ele é centrífugo. Ou seja, a rede capilar se abre no centro, a rede capilar do centro recebe o sangue arterial e ele distribui para o resto da rede, que vai coalescendo e formando as venas. Tá? Beleza? Mais um quadro na parede, aparentemente, mas preste atenção. Se as ilhotas das células beta-pancreáticas são predominantemente centrais, e elas produzem insulina, essa insulina entra na rede capilar e se distribui no organismo. Como é que essa insulina vai sair do organismo? Como é que essa insulina vai sair da ilhota? Pela vênula. Então percebe o seguinte, que quando há uma produção de insulina no momento X, tá? Essa produção ela acontece principalmente pelas células mais centrais. Beleza? Aí essa produção vai escoando do centro para a periferia. Giovanni, quer dizer que as células beta-pancreáticas que estão mais assim, encostadinhas nas outras, não produzem? Produzem. Só que em quantidades menores do que as células centrais. Tá? Então, por exemplo, você está olhando para cá, olhou para a vênula. Lá na vênula, você encontrou dessa ilhota uma produção, vamos supor, uma produção X aqui de insulina, certo? Dessa produção que você encontrou aqui, talvez essa proporção aqui toda tenha sido produzida realmente e liberada pelas células mais centrais. Progressivamente dessa forma. Ok? Tranquilo? Show? Então entenda que
Quando você tem uma resposta de uma ilhota pancreática, a um determinado nível de glicemia, que é o principal regulador, que a gente vai ver daqui a pouco, essa resposta não acontece da mesma forma por todas as células da ilhota, as células beta. Ela acontece de forma graduada. E quem responde melhor e primeiro são as células mais centrais da massa de células beta-pancreáticas, por exemplo. Ok? Tá? Aí outra coisa, a gente está falando de rede capilar. Capilar, lembra capilar? Capilar. Se uma substância está mais concentrada dentro do capilar do que fora, o que acontece com ela? Ela começa a se difundir para fora, né? Se uma substância está mais concentrada fora do capilar do que dentro, o que acontece com ela? Começa a se difundir para dentro, assim? Aí vê só, quando o sangue arterial chega na ilhota, é difícil entender que o nível de glicemia do sangue que chega é X. E à medida que ele vai escoando pelos capilares, esse nível vai diminuindo. Tá? Então, se você olhar para o sangue aqui, dessa ilhota, sangue arterial dela, ela vai chegar aqui esse sangue com nível, vamos supor, um patamar X de glicose, certo? Esse patamar X vai atravessar até o centro da ilhota, onde começa a se difundir a rede capilar, tá? Quando chegar lá na rede capilar, no centro da ilhota, entende que a ilhota está aqui, né? Uma parte dessa glicose que chegou agora já vai ficar no centro. Na parte mais periférica um pouquinho, o nível de glicemia é um pouquinho menor. Na parte mais periférica, o nível é um pouquinho menor, porque está saindo do capilar à medida que está progredindo no capilar, assim, na rede capilar. Então, quando chegar lá na vênula, claro, ainda vai ter glicose. Não chupa toda a glicose. Mas o nível é progressivamente menor do centro para a periferia. Nível de quê? De glicose. Ok? Tranquilo? Porque se difunde do capilar para o tecido. Por outro lado, essas células estão produzindo alguma coisa. Certo? Só conceitos homeostáticos. Essas células estão produzindo alguma coisa, tá? Então ela está produzindo alguma coisa em resposta a outra coisa. Se a rede capilar se distribui do centro para a periferia, a célulazinha do centro produz um nível X de insulina, por exemplo, em resposta a um outro nível de glicemia. Aí a célulazinha vizinha dela, mas que não está mais no centro, vai receber menos glicose, vai produzir menos insulina, mas vai contribuir para o volume total. A do mais periférica recebe menos glicose, mas contribui também com alguma produção de insulina, e assim sucessivamente. Tá? Isso é ótimo para a gente. Por quê? Porque se a glicose e a gente vai ver que não é o único, mas o principal regulador da secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas, você tem várias células beta-pancreáticas que podem responder a diferentes níveis de glicemia, dando, portanto, um leque maior de resposta que esse conjunto todo pode dar aos vários níveis glicêmicos que variam muito no nosso dia a dia. Durante o nosso dia. Tá certo? Lembra, portanto, que ao longo do teu dia, você não fica o tempo todo se alimentando, né? Espero que não. Tá? Mas ao longo do teu dia você se alimenta, aí você vai executar, gastar energia, acumulando um pouquinho, gastar energia até uma hora X. Tá? Chegou nessa hora, se alimenta de novo. Aí vai gastando energia. Tá certo? Como a gente está falando de hormônios que regulam a questão da disponibilização versus armazenamento de nutrientes do nosso corpo, esse processo também vai variando. E isso constitui uma das principais ações desses hormônios, ou melhor, a principal ação desses hormônios. É justamente regular essa questão de armazenamento versus
disponibilização. Tá? Onde é que eles vão encontrar esses hormônios seus alvos? Bom, se você parar para pensar um pouquinho, você é composto de músculo, tecido gorduroso. Aí tem os órgãos, beleza. Qual é o maior dos órgãos? Fígado. Quer dizer, tudo bem. O maior do órgão, assim, sem ser o intestino. O maior órgão compacto, tá certo? É o fígado. Ou seja, as ações dessas substâncias vão acontecer justamente em cima desses componentes, que podem tanto armazenar, mas que são também grandes possibilidades de consumo energético. Beleza? Essa distribuição polarizada, porque é uma distribuição polarizada, do centro para a periferia, ela também é reflexo do que acontece no nível intercelular. A ilhota vai ter faces dela que vão estar voltadas para a rede capilar arterial, face dela que vai estar voltada para a rede capilar venosa. E aí, o sistema de produção dela também é polarizado. Essa célula, ela tende a secretar mais para a proximidade venosa do que para a proximidade venosa do que para a proximidade arterial. É só um outro tipo de polarização. E um terceiro importantíssimo aspecto estrutural com o impacto funcional dessas células é a questão da inervação. Todas essas células recebem inervação autonômica. Aquelas divisõezinhas simpática e parasimpática, né, que você quer pensar, elas atuam isso aqui. Ou seja, como isso acontece, cada célula dessa pode ser regulada por níveis de substâncias circulantes, por secreções endócrinas e por atividade do sistema nervoso. Certo? Por que eu estou destacando isso? Porque, veja só, quando você fala de célula pancreática, você só pensa praticamente na relação glicose e insulina. É assim, a nossa tendência é a principal. Tudo bem, não tem problema pensar nisso. Só que a gente tem que entender que existem outros fatores importantíssimos também que vão regular a produção, principalmente de insulina. E esses outros fatores, o entendimento desses outros fatores é tão importante, se tornou tão importante, que a indústria farmacêutica se utilizou desses mecanismos descobertos para produzir fármacos que atuam nessas vias, para melhorar, por exemplo, ou para aumentar, por exemplo, a produção de insulina por células beta-pancreáticas remanescentes, que é o principal alvo, né, de intervenção terapêutica no diabetes mellitus do tipo 2, que é aquele em que você consegue produzir, mas tem alguma coisa errada no processo de produção, ação, resposta, alguma coisa está dando errado por aí, tá certo? Então, é importante que a gente entenda esses aspectos por conta disso, porque tem aplicação prática, tem aplicação clínica, não foi descoberta aleatória, o pessoal não estava sem fazer nada e produziu isso, porque estava sem fazer nada. Tá? Tanto na questão do fluxo, da estrutura dos estimuladores. Certo. Ela vai atuar. Se a semaglutida, eu não me lembro direito da substância, mas veja só. Todas as substâncias desse tipo, elas podem atuar em três, deixa eu ver aqui, em três vertentes principais, tá? Que a gente vai ver já. Na despolarização da célula beta-pancreática, é um outro aspecto importante. Na estimulação endócrina dessas células ou no mecanismo de produção de insulina, certo? Se eu não estiver enganado, essa substância, ela atua na despolarização. E aí eu vou já entrar nesse assunto, tá bom? Então veja só,
A célula beta-pancreática, ela vai produzir insulina, e a gente vai discutindo principalmente ela porque fica mais fácil de entender as outras depois que a gente entende a célula beta, certo? Ela é estimulada por 3 grandes fatores. Nível sistêmico de alguma coisa, o mais famoso é a glicose, hormônios ou interação de substâncias químicas que chegam até a célula beta-pancreática e ação do sistema nervoso autonômico, que é uma ação integrativa dessas células beta-pancreáticas com o que está acontecendo, por exemplo, no sistema digestivo, no tubo digestivo. Essas ações hormonais, elas são estreitamente interligadas com as funções do tubo digestivo, com as funções do sistema digestivo. Só para que você tenha uma ideia, a secreção de insulina já começa a aumentar quando você começa a ser apresentado a uma comida saborosa. O que você acha saborosa? Certo? Aquela história de, estou morrendo de fome. Como um docinho. Se você comer só o docinho, a tua fome vai aumentar. Você vai começar a ficar fome. Porque o teu vídeo você já vai começar a cair. E vai começar a cair porque você está liberando mais insulina nesse momento em resposta àquele docinho que você comeu, joia. Mas só o docinho não é legal, não. Certo? Tem que ter o resto. Tá bom? Vamos com calma. Olha só. A gente. A despolarização, a ação de outros hormônios ou outras substâncias, né, que venham pela corrente sanguínea, certo? E aí eu estou colocando incluído isso os nutrientes, como glicose, aminoácidos, etc. E tal. E estimulação pelo sistema nervoso autônomo. Estimulação, vamos colocar assim, regulação. Tá? Porque pode ser estimulação ou redução, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Então vamos lá. Vê só. Volta lá para o terceiro ou quarto slide da primeira aula. Né? Primeira coisa que você vai definir como questão do hormônio é a classe química do hormônio. Ah, Jorge, você começou pela localização. Foi, não tem, ok, não tem problema. Insulina, glucagon, somatostatina são todos hormônios do tipo peptídicos. Ok? Peptídicos. Pequenos ou maiores, mas são todos peptídicos. Como são hormônios peptídicos, como é que você produz um hormônio peptídico? Já sabe? Tem um genezinho lá que vai fazer com que haja uma transcrição de uma parte do DNA. Aí esse processo gera um RNA mensageiro, que vai se migrar para o citoplasma, toda aquela história que você já conhece muito bem. Ou seja, sempre que você for estudar qualquer hormônio que seja do tipo peptídico, o processo geral de formação dele você já conhece. Tá? Aí a gente entra nas particularidades, tá? Distinguindo do outro. Certo? Primeira coisa. Todo hormônio que é peptídico, certo? Ele não é produzido na sua forma final. Tá? Ele é um peptídeo, tu lembra, né? Um peptídeo é uma sequência X de aminoácidos interligados. Né? Supor, 200 aminoácidos. Mas o peptídeo final pode ser uma sequência de, por exemplo, 80 aminoácidos. Certo? Então, aquele gene, ele foi programado, não foi para produzir a sequência de 80, foi para produzir a sequência de 200. Tá? Mas ele vai ser chamado gene do hormônio ou da substância X, por quê? Porque no nosso sistema orgânico, aquela produção pode gerar esse peptídiozinho de 80. Tá bom? Ou seja, isso que é produzido pelo gene, ou seja, a sequência que o gene tem para produzir uma sequência peptídica é uma sequência de um pré-pró-hormônio. Certo? Por que é a parte pré-pró? Porque toda vida que tem um pré-hormônio, esse pré, ele é uma sequência de peptídeos que vai servir basicamente para duas coisas, né? Lembra que o RNA mensageiro ele sai migrando, né? Sai migrando no citoplasma da célula, ele não sabe para onde tem que ir, tá? Mas você tem a parte ribossômica e os transportadores já começam a produzir um pequeno peptídeo que fica vinculado a esse RNA mensageiro. Esse pré, essa partezinha que a gente chama pré,
Tá? Ela é como se fosse um radarzinho, um localizador. Ela vai conseguir, se for afinidade química mesmo, ela vai conseguir se ligar à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Ela vai achar, entre aspas, esse ponto de ligação, vai permitir o encaixe e ela vai ser colocada para dentro, através da membrana, desse retículo endoplasmático rugoso, ou seja, é uma âncora para esse grande navio chamado RNA mensageiro. Tá? Mas a sequência lá do gene é uma sequência completa, é para ser toda. E aí essa parte já se solta, né? Não, normalmente não. Na maioria dos processos, cara, porque a máscara fica soltando coçando. Mas vamos lá. Normalmente, depois do encaixe, esse encaixe já serve como um estimulador para prosseguir na sequência. É assim com todo peptídeo. Tá? Então é uma sequência geral que serve para todo peptídeo. E aí, à medida que isso vai acontecendo, esse peptídeo vai aumentando de tamanho, para ser produzido aquilo que o gene quer. Tá? Só que nesse processo de produção, aqui dentro não é um espaço vazio. É um espaço que tem diversas outras proteínas, por exemplo. Dentre essas outras proteínas também enzimas. Então, num tamanho variável, a gente não consegue, não vou saber determinar para vocês qual é o tamanho, que ponto, mas o que acontece de uma forma geral é o seguinte: vai chegar um determinado momento nessa produção do pré-hormônio em que a sequenciazinha aqui que iniciou tudo vai ser digerida. Vai ter associação, ou seja, afinidade com algum tipo de enzima dentro do retículo e vai ser digerida, quebrando essa sequência em um determinado ponto. Mas a molécula final que a gente que o ser humano tem interesse não está terminada ainda. O processo continua. E à medida que vai continuando esse processo, você tem que lembrar que aminoácidos, né? Ele é uma estrutura complexa. Todo aminoácido são vários de tipos diferentes. Nessa sequência tem aminoácido polar e apolar. Tem aminoácido neutro e tem aminoácido com polaridade positiva, com polaridade negativa. E à medida que vai sendo conectado um com o outro, essa molécula vai mudando de forma, aquele processo todo que vocês viram em base. Né? Vai adquirindo sua conformação quaternária, ou tridimensional. Tá? Quando isso vai acontecendo, à medida que isso vai acontecendo, ela vai adquirindo uma forma. No caso mais específico da insulina, ou seja, da proinsulina, vai chegar a um determinado ponto em que terminou, acabou a sequência, ela só até aqui, beleza. Tá o negócio aqui pré-formado já tem bem formadinho, é o pró-hormônio, já que destacou ela sequência completa. E outros pedacinhos podem ser destacados também, depende muito, né, do peptídeo. Isso vale não é só para hormônio não, tá, gente? É para qualquer produção peptídica e proteica. Isso acontece, é um processo geral. No caso específico da insulina, esse pró-hormônio, ele vai ser liberado e vai ser encaminhado nas organelas celulares até ser armazenado em vesículas. Tá? Aí lembra, vesícula é uma vesícula. Tem uma membraninha e tal, um pedaço do componente interno do aparelho Golgi, uma vesículazinha, com membrana. Aí, por favor, sempre se lembre que a membrana a gente idealiza como sendo um negócio lisinho. É assim? Mas na verdade não tem nada de lisinho. É cheio de ponta. Tá? É aquela historinha, aquelas praias paradisíacas que você vai tentar caminhar na praia, mas só tem coral. É aquilo ali. E cortante. Tá certo? Membrana é assim. Tanto na face interna quanto na face externa. Da vesícula também é. Tá certo? Só que essas vesículas, elas podem, especialmente as que armazenam esses hormônios, elas podem possuir enzimas, tanto na membrana quanto dentro delas. Que é o que acontece nas vesículas que armazenam a proinsulina na célula beta-pancreática. Aqui a gente está dentro da célula beta-pancreática ainda.
A gente só vai sair para fora só na aula que vem. Então hoje a gente vai ficar dentro da célula pancreática. Tá bom? Vamos sair da célula. É nessa sequência. Isso vale para todos os hormônios peptídeos. Aliás, para todas as substâncias peptídicas, certo? Falando em peptídeo ou proteína, você tem um gene para produzir, né? Só que aquele gene entende que ele vai determinar a produção de uma sequência de aminoácidos. Ele está ligado só uma sequência, entendeu? A conformação final não está nem aí para isso, tá certo? E aí o que acontece? À medida que vai sendo produzido, isso vai adquirindo uma função. Ou não. A primeira etapazinha, a primeira sequência de produção, vai servir para localizar o ponto de inserção na retícula plasmática no corpo. Para continuar o teste. Por isso que é um sinal, é um sinalizador, um peptídeo sinalizador, que diz onde é que tem que se encaixar. Essa partezinha que a gente chama de pré-hormônio. Certo? Tá? Depois que entra, continua a sequência. Aí o que acontece? Dependendo do peptídeo, pode ser formada a substância final, já ou não. Tá certo? No caso da insulina, nessa etapa não é formada a insulina no seu estado final. O que é formado aqui é uma pró-insulina. Tá certo? Ou seja, uma insulina com os pirulicários, com a parte a mais. Tá? A sequência peptídica da insulina é ilustrada nessa figura aí do Bernoulli, certo? E aí já está dentro da vesícula, lá na parte final de armazenamento para secreção, beleza? Então, no final das contas, em termos ilustrativos, o que vai ser liberado para ser armazenado é isso aqui, tá? É como se fosse isso aqui. Aí, quando chega lá na vesícula, que eu falei para vocês que vesículas podem ter ou não enzimas, e né, normalmente as funcionais possuem enzimas, às vezes na membrana, às vezes dentro da vesícula, às vezes nos dois lugares, enzimas diferentes, certo? No caso da vesícula que armazena a proinsulina, que vai virar insulina, ela tem enzimas digestivas para peptídeos. O que é uma enzima digestiva para peptídeo? É uma enzima que quebra ligações peptídicas entre dois ou mais aminoácidos, em pontos específicos. Tá? Então você vai encontrar, a gente encontra dentro da vesícula, enzimas digestivas para dois pontos da proinsulina, que são exemplificados aqui. Vocês vão falar de muitas enzimas digestivas, né? Já ouviram falar, mas vamos só entender a função, o funcionamento de enzimas digestivas que a gente utiliza na digestão de proteínas normal. Aí você vai encontrar lá tripsina, carboxipeptidase, um bocado de coisa, certo? Esse mesmo tipo de enzima existe dentro da vesícula e faz a dissociação das ligações peptídicas em duas regiões dessa molécula aqui, que não é a insulina, é a proinsulina, ou seja, uma molécula maior, tá? Mas acontece dentro da vesícula, certo? Quando acontece dentro da vesícula, o resultado dessa dissociação nesses dois pontos é a produção da estrutura que a gente conhece como insulina e de um peptídeo que conectava duas partes dessa estrutura. Por isso chamado de peptídeo 6. Tá bom? Veja só, você produziu uma proinsulina, botou na vesícula, lá dentro tem enzima, essa proinsulina cortou, essa proinsulina foi cortada em dois pontos. Soltou uma parte e outra parte. Uma dessas partes nós sabemos para que serve, hoje em dia. A outra não. A outra era um peptídeo de conexão. Mas entenda que se não fosse esse peptídeo de conexão, a estrutura tridimensional final dessa insulina não seria formada. Então, o peptídeo C, ele tem uma função, uma primeira função, que é permitir a formação da estrutura quaternária da insulina.
Se ele não tivesse sido formado, isso aqui jamais aconteceria. A sequência poderia até existir, as duas sequências, mas elas não estariam interligadas da forma funcional. Certo? Então, tenta entender que, se isso é verdade, existe a possibilidade de, por alguma falha genética, você produzir insulina mal formada. Em teoria, em tese, existe essa possibilidade. Ou você produzir uma insulina que seja até bem formadinha, mas o ponto de quebra da enzima não aconteceu aqui, aconteceu aqui. Então pode ser que ela tenha dificuldade de se ligar com o receptor. Isso já dá ao seu organismo uma resistência à ação da insulina por deficiência genética na ponta de quebra. Tá? Então são só possibilidades que podem acontecer no campo da teoria. Tá certo? Beleza? Mas veja só, no campo da prática, a gente sabe que até o final do século XIX, muita gente morria de diabetes, porque não conseguia, especialmente crianças e adolescentes, porque não conseguiam mais produzir insulina. Até que alguém um dia resolveu fazer um experimento com essas crianças e adolescentes. Macerou, fez um extratozinho de plantas, e aí começou, plantas de fogo, a administrar as crianças e adolescentes. Estavam morrendo. Aí alguns começaram a acordar de forma diabética. Ou seja, começou a receber uma administração com produção de insulina. Certo? Giovanni, mas a insulina, assim, administrada via oral, ela não vai ser digerida? Vai. Mas de alguma forma isso chegou lá. Não me pergunte como, que eu não vou saber dizer. Pergunta depois para a insulina, para a Anemília e para a Ana Luísa, que ela sabe. Tá certo? Mas o fato, gente, é que hoje em dia, conhecendo a estrutura da insulina, que tem suas características, vamos dizer assim, farmacocinéticas, tá certo? Ou seja, o que o corpo faz com a molécula, é possível melhorar a insulina. Ou seja, hoje em dia a gente consegue produzir a insulina artificialmente. Antes você tem que fazer a extração, mas hoje você consegue produzir. E mais, você consegue modificar alguns aminoácidos. E isso se torna importante na terapêutica porque permite que você tenha um leque diferenciado de insulinas em termos de ação, potência de ação e de duração da ação. A insulina humana, ela tem uma ação obviamente eficaz, mas tem um tempo de ação muito curto, tá? Em torno de 15 minutos, 5 minutos. Só que no paciente diabético, isso pode requisitar esse tempo de ação, pode ser necessário que seja maior. Então, com base nisso, para produzir em maior escala também, é que se faz algumas modificações e isso gera as insulinas que vocês vão lá aprender na farmacologia. Às vezes a troca de posição de um aminoácido com outro só. Troca a posição da lisina com a piolina, ou seja, lispro. Às vezes você tem uma insulina que você remove ou insere 2 aminoácidos. Isso aumenta muito o tempo de duração desse efeito, embora baixe um pouquinho a sua eficácia. Então, todas as insulinas que vocês vão aprender, vão usar nas terapias eventualmente, elas são derivadas das modificações que acontecem em pequenos pontos dessa molécula principal. Certo? Um outro detalhe importante, esse peptídeo C, ele além de ser responsável por permitir a conformação quaternária e final da insulina, ele também tem uma aplicação clínica prática. Porque entenda que uma vez que esse hormônio está armazenado dentro da vesícula, só tem uma forma dele sair. É quando a vesícula sofre exocitose. Quando ela sofre exocitose, o processo, né, todo o conteúdo dela vai extravasar. O que você tinha nesse conteúdo? Uma molécula de insulina para uma de peptídeo C. Uma de insulina para uma de peptídeo C.
Então, quando a célula beta-pancreática libera insulina e peptídeo C, entenda que está liberando para o intestino, liberando aqui uma de insulina, uma de peptídeo C, certo? Só que a molécula de insulina, ela pode e normalmente vai encontrar receptores já na primeira célula vizinha. Todas? Não, claro. Mas já vai ter molécula de insulina se ligar para outra coisa. O peptídeo C pode se ligar também, mas normalmente em proporção bem menor. Aí quando você pega o sangue periférico, faz uma dosagem de sangue periférico de insulina e de peptídeo C, você tem uma noção do nível de produção desse paciente, dessa pessoa, em termos de insulina. Porque o peptídeo C, ele, assim, a gente não conhece nenhuma função para ele. Ele não é muito degradado, ou seja, ele é mais preservado metabolicamente do que a insulina. Não porque ele seja menos destrutível, mas sim porque a insulina, ao longo desse percurso até chegar na sua veia periférica, já se ligou com um bocado de coisa. Isso aí é que a gente vê no exame de proteína cereal. Não, é outra coisa. Tá? Esse peptídeo C é o peptídeo C da insulina. Certo? Então, eu entendo que você consegue ter uma noção do nível de normalidade da produção da célula beta-pancreática olhando para o nível de produção do peptídeo C. Normalmente, quando você pede o exame, você pede os dois. A dosagem de insulina e a dosagem de peptídeo C, porque isso dá um diferencial. Existe uma faixa de normalidade dessa diferença. Se por acaso o tecido está resistindo muito à ação da insulina, ou ela não está sendo adequadamente produzida, perceba que os dois vão baixar. Certo? Só que isso indica uma deficiência de produção. Se a produção está normal, está normalizada, mas mesmo assim o paciente apresenta um quadro diabético, aí você já olha para o sistema. Já está apresentando uma resistência à ação dos efeitos da insulina. Então são várias comparações clínicas que vocês vão fazer com base nessa mensuração plasmática, nessa mensuração laboratorial, utilizando como parâmetro o peptídeo C. Ele ajuda a ter uma noção justamente dessa produção normal de insulina, porque a proporção de produção é 1:1. Tá? Molecularmente é 1:1. Beleza? Tranquilo? Tudo bem até aqui? Maravilha, vamos lá. Cadê ver se a função está funcionando? Eu estou aqui. Tempo chuvoso, que bom, cuidado. Então, professor Lúcio, eu sabia que, eu não sei se o senhor sabe, a invenção da insulina foi feita no Canadá? Não lembra? Foi. Foi. A galerinha que fez Foi. Mas a sintética ou a natural? O isolamento da natural ou a sintética? Não, eu digo a medicação, né? Uhum. Foi inventado lá. A sintetizada, né? Uhum. É por aí mesmo. Pessoal, vamos lá. Então, ó, definido tipo, local, processo de produção da insulina, né? Aí a gente parte para o quarto passo. Tá vendo que eu estou seguindo a minha sequência, né? Reguladores da secreção e da produção de insulina. Já que a gente está falando de insulina. Os principais reguladores, os principais fatores que regulam a produção e a secreção da insulina, como eu falei para vocês, podem ser categorizados em 3 tipos. Né? Você pode ter o principal, o maior, o mais famoso deles, que são os níveis plasmáticos dos principais grupos de nutrientes orgânicos, especialmente a glicose, no caso da insulina, é certo? Mas aminoácidos também é super importante. E os lipídios de uma forma geral também, certo? Outro fator importante são as ações de substâncias externas, ou seja, de hormônios ou de substâncias que vêm pela corrente sanguínea ou de outras células. E o terceiro é a ação do sistema nervoso. Joia? Então vamos lá, vamos começar pelo mais famosão mesmo, que é o nível plasmático de glicose, ou seja, o nível que seja de glicose que chega nessas células, tá? Então você observa que existe dentro da nossa curva normal de glicemia
que eu chamo de curva normal de glicemia? Se você tiver com glicemia abaixo de 40 miligramas por decilitro, você já está entrando em coma hipoglicêmico. Começa a tomar glicose por nível 2, o sistema nervoso central. E aí qual é o problema? Vamos lá. O que acontece? Se você não tiver o funcionamento do sistema nervoso central, você não consegue interagir com o mundo. Se você não consegue se movimentar, você não consegue se alimentar. O seu organismo começa a morrer de fome. É basicamente isso. Tá? Mas mesmo assim, se está tudo normal, fisiologicamente falando, você pode ter glicemias muito baixas e mesmo assim você continua com a produção basal de insulina. O que significa dizer que existem outros fatores estimulando essa produção. Aí você diz, Giovanni, para que o meu organismo vai produzir insulina se eu estou com a glicemia lá embaixo? Entenda que ele não produz insulina porque você está com a glicemia alta ou baixa. Ele produzir, a célula beta, produzir isso é um reflexo do nível glicêmico. Tá? É um reflexo, ou seja, esse nível glicêmico tem alguma ação na célula que vai fazer com que ela metabolize mais e tal, produza insulina. Mas ela não está preocupada com isso. Se ela receber nutrientes e oxigênio, ela continua lá. Mas você tem que ficar preocupado com isso. Beleza? Aí veja só. À medida que a tua glicemia aumenta, você tem uma correlação quase que direta, né? Assim, bem direta, aliás, entre o nível de produção de insulina aumentando com o nível de glicemia. Então, nós aqui na normalidade geral, pegando todo mundo fazendo uma média, tá? O nosso nível de glicemia entre jejum e a nossa fase pós-prandial, você acabou de comer, bateu aquele almoção com a super sobremesa, vai ficar na casa de algo em torno de jejum, um pouquinho abaixo de 100, até em torno de 150. Não vai passar disso. Lembra que eu comi um bolozão com gelatina, botei para dentro uma latinha de leite moça, não vai passar disso. Tá? Vai ser aqui, por aqui, 150, se tudo estiver ok. Então isso aqui significa dizer que a tua capacidade geral de células beta-pancreáticas em termos de produção de insulina vai estar sempre produzindo, vai estar sempre atuando na casa dos 50%. Por esse gráfico. Variando aqui entre talvez 20% e 50% da capacidade máxima. Considerando a totalidade das coisas, das células. Tá? Mas entenda que você tem uma sobra de resposta. Se por algum motivo a tua glicemia for para 200, você ainda pode dar o nível plasmático de insulina lá em cima. Se for para 250, 300, aí você começa a atingir o nível máximo de produção de insulina que todas as suas células beta-pancreáticas podem dar. Só que em 300 você já é super diabético. Com jejum principalmente. Se você dosar a glicemia do paciente e ela tiver, deixa eu pegar aqui, abaixo de 200 em qualquer tempo, ou seja, comeu agora e tal, tá ok. É o esperado. Tá certo? Agora, se tiver em jejum e passou de 100, aí você vai começar a ficar preocupado. Tá? Eu gosto do 100 porque o 100 é um número bem redondinho e tem muita variação de população, raça e tudo mais. Então, 100 para mim é o ideal. De jejum. Sim. Tipo, você não produz nada de insulina. Então, dependendo do que você ingerir, dependendo do dia, você pode. Porque não se esqueça também outra coisa, né? Além de você pode estar zerado de ingestão de glicose, por exemplo. Mas o seu fígado produz. E ele produz em resposta a vários sinalizadores que estão dizendo para ele o seguinte: olha, nós não estamos recebendo nada de glicose, cara. A gente vai morrer aqui. E está lá. Os vasos entupidos de glicose. Só que não está chegando lá, não deve chegar. Então, show? Tranquilo? Aí vamos lá. Fala. Porque a glicose
e entenda que a produção de insulina para a célula beta-pancreática é a produção de uma coisa ou outra qualquer. Ela produz outro tipo, outras coisas. Então, essa produção de insulina especificamente falando, ela responde ao nível da normalidade de glicose. Mas não só ele. Tá? Para tentar melhorar esse entendimento, a gente tem que tentar entender como é que a glicose faz, por exemplo, com que a insulina produza mais ou menos, certo? E aí, a gente tem que voltar aqui para a célula beta-pancreática. Adoraria que esse vídeo subisse, mas ele não vai subir. Tá bom, tá bom. Não reclamar não, né? Então veja só. Pessoal, primeira coisa, tá? Vamos lá. Já dá para acordar. Isso aqui é uma célula beta-pancreática, tá bom? Certo? Primeira coisa. Por que eu falo isso? Porque entra se mexe, sai se mexe, eu começo a falar isso aí sempre vai aparecer alguém que está achando que a insulina vai agir nessa célula, que é célula-alvo da insulina. Não é. Lembra que hoje a gente não vai sair da célula beta-pancreática, tá? A gente vai ficar na célula beta-pancreática, certo? Aí preste atenção. A questão é, essa célula produz insulina, tá? Então tem todo aquele processo de síntese proteica, aquela historinha toda e tal, tanto que a insulinazinha armazenada dentro das vesículas. Cheio de insulina e peptídeo C, tá bom? Então a insulina está aqui dentro, certo? Aí você já sabe que se aumentar o nível de glicemia, né? Aumentar o nível de glicose no sangue, aumentar a glicemia, aumenta a produção de insulina. Vamos vincular as coisas. O que acontece quando a glicose, quando aminoácidos, quando ácidos graxos livres chegam na célula? Essa célula vai absorver esses nutrientes. Show? Olhando para a glicose, o que ela vai acontecer com ela? Bom, glicose é uma molécula polar, não atravessa a membrana plasmática. Tem que ter algum transportador, que é uma proteína grande, transmembrana, atravessa a membrana para botar essa glicose para dentro. Para permitir a entrada dela, porque na verdade ela vai se difundir por diferença de concentração, tá? A glicose entra na célula porque ela está mais concentrada fora da célula do que dentro dela. Beleza? Se não tiver, ela não entra. Show? Mas para ela atravessar a membrana, tem que ter uma proteína, um transportador. Certo? A classe de transportadores que permitem a entrada, ou se for o caso, a saída da glicose na célula, é chamada de transportador de glucose, ou seja, GLUTs. Tá? Essa siglazinha aqui diz respeito aos transportadores de membrana que existem nas células que permitem a passagem da glicose. Show? Aí você vai encontrar, e a gente já encontrou, alguns tipos de GLUT. Certo? Tem célula que, por conta das suas características genéticas, etc., expressam esses transportadores amplamente na sua membrana. Tem células que não. Ok? Primeira coisa. Tem célula que tem um transportador de glicose na membrana já desde criancinha. Tem célula que não tem, que produz à medida que é estimulada. Tá? Então você encontra algumas células onde o transportador de glicose é, como alguns termos farmacológicos podem vir para vocês, é constitutivo, ou seja, constitui a membrana da célula. Ok? A célula beta-pancreática, como toda célula, para receber glicose, precisa da existência desse transportador. Ou seja, a célula beta-pancreática tem transportador do tipo GLUT.